Olá, estamos dando continuidade ao nosso tema geral, o nosso quarto tema deste ano. E esta semana, com a lição 2, nós vamos estudar a família. Mas o nosso tema geral é a educação e redenção. Ao lermos o livro de Gênesis, mais precisamente os capítulos de 1 até o 4, nós vimos a maneira como Deus educou Adão e Eva. Deus revelou para eles alguns de seus segredos. O segredo da felicidade, da alegria, da paz, da harmonia. Deus os ensinou como eles deveriam se alimentar, como eles deveriam desfrutar de tudo que tinham ao seu redor. E mesmo eles tendo fracassado nesse primeiro plano, não obstante terem sido expulsos do jardim, mas o Senhor ainda continuou educando-os. Agora, mesmo com o pecado, como era que eles deveriam viver? E aqui, já no nosso verso para memorizar, nós já encontramos um sábio conselho do grande pregador, o sábio Salomão, Provérbios 1, verso 8, onde lemos: Filho meu, ouve o ensino de teu pai, e não deixes a instrução da sua mãe. Considerando que a educação dos nossos primeiros pais ocorreu na família, e assim aconteceu por vários séculos em diversas comunidades, nós podemos concluir que a vida é uma escola. Durante a maior parte da história da humanidade, a educação ocorreu principalmente nos lares, especialmente na infância. O que a Bíblia revela sobre a educação na família? Qual o princípio podemos retirar dessa educação familiar para nós, seja qual for a situação da nossa família? Imaginemos o seguinte, que nos tempos antigos, pais e mães deviam instruir os filhos na verdade de que a lei de Deus é a expressão do seu caráter e que, ao receberem os princípios da lei no coração, sua imagem era gravada no espírito e na mente. E como isto se deu na primeira família, no Jardim do Éden, o método de educação estabelecido lá, naquele paraíso, era centralizado na família. Adão e Eva eram os filhos de Deus, de acordo com Lucas 3,38. E era de seu pai que os filhos do Altíssimo recebiam instrução. Tinham no mais estrito sentido uma escola familiar. Educação, página 33. Quando nós lemos a Bíblia, mais precisamente os livros de Gênesis, no capítulo 1 até o 2, o 3 de 1 a 15, 2 Coríntios 4, 6 e Lucas capítulo 10, verso 27, nós vemos que estes textos ensinam sobre a criação, a queda, a lei de Deus e o plano da salvação. Esses temas fizeram parte da educação que Adão e Eva transmitiram aos filhos, pois são essenciais para a salvação e para o conhecimento. E agora, falando do nosso Salvador, o nosso grande exemplo, como foi a infância de Jesus? O menino Jesus não recebeu instruções nas escolas das sinagogas. Seu primeiro professor humano foi sua mãe. Dos lábios dela e dos escritos dos profetas, ele aprendeu as coisas celestiais. As Escrituras nos apresentam pouquíssimos detalhes sobre a infância de Jesus. Muitas coisas desses anos permaneceram como um mistério. No entanto, recebemos algumas percepções sobre o caráter de seus pais terrestres, Maria e José, e o que aprendemos sobre eles pode explicar um pouco da infância e da educação do menino Jesus. Lendo na Palavra de Deus, Lucas 1, versos 26 a 38, Lucas 1, 46 a 55 e Mateus 1, 18 a 24, o que esses textos nos ensinam sobre Maria e José e como eles podem nos dar uma ideia
de como Jesus foi educado pelos seus pais. De acordo com a leitura, ambos eram tementes a Deus, buscavam fazer o que era justo. Eles creram na promessa do nascimento de Jesus e obedeceram às instruções do anjo. Jesus nasceu em uma família temente ao Senhor e ele foi educado nesse princípio. E isto nos mostra a grande importância da comunicação no processo educacional. Em um sentido muito real, educação em qualquer nível, ela é comunicação. O professor tem conhecimento, sabedoria, informação, fatos e o que quer que seja para transmitir ao aluno, e ele vai precisar lançar mão do processo de comunicação. Alguém repleto de conhecimento deve ser capaz de comunicá-lo a outros. Caso contrário, de que serve tudo o que ele sabe, pelo menos em termos de ensino, se ele não sabe comunicar a sua sabedoria para outra pessoa? A Bíblia nos mostra em Provérbios 10:31, capítulo 32, em 1 João 3:18 e Timóteo 3:1 e 2, como podemos desenvolver fortes relacionamentos familiares através da alimentação da paciência e do amor, renunciando o ódio e a maledicência. Enfim, a Bíblia nos ensina a tomar tempo para semear a semente da comunicação. Essa atitude não apenas prepara os membros da família para um relacionamento pessoal com Cristo, mas também ajuda a desenvolver relacionamentos interpessoais dentro da própria família. E é impressionante como isso abre canais de comunicação que teremos prazer em ter formado quando os filhos atingirem a puberdade e a idade adulta. De acordo com Gênesis, aprendemos que Deus foi o grande professor. Mas e qual é a função dos pais? De acordo com esse tema, a Bíblia nos mostra em Provérbios 31:10: E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina e na admoestação do Senhor. Mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor muito excede o de finas joias. Quando nós estudamos sobre o casamento aqui na Terra, nós vimos que é uma analogia do relacionamento de Cristo com a Igreja. Quando os pais se recusam a liderar ou lideram com tirania, estão apresentando uma imagem falsa de Cristo para seus filhos e para o mundo. Deus ordena a todos os pais cristãos que ensinem diligentemente seus filhos. Veja Deuteronômio 6, verso 7. Os pais têm a responsabilidade de ensinar seus filhos a amar o Senhor de todo o seu coração. E de acordo com Efésios 5, 22, 23, 25 e 26, 1 Coríntios 11, 3, 2 Coríntios 6, 14 e Romanos 13 e 13. O que os pais e mães podem aprender com esses textos? De acordo com a leitura, o homem deve amar sua esposa e a esposa deve ser submissa ao marido. Eles devem viver em amor e fé, renunciando ao ciúme e à incredulidade. E vale a pena lembrar, ou convém salientarmos aqui, que a mulher, quando a Bíblia diz que ela deve ser submissa ao homem no Senhor, não é uma questão de hierarquia, não é uma questão de ser menor, não é uma questão de ser menos significante, mas Deus coloca os dois num patamar de igualdade para um amar o outro. Essa submissão é no Senhor. São maridos tementes a Deus que geralmente vão querer o bem da sua esposa. Não é qualquer homem. Hoje nós temos muitos homens violentos e nós queremos dizer aqui que a sociedade tem que dar um basta na violência contra a mulher. E segundo a palavra de Deus, este homem ama a sua esposa, assim como Cristo ama a sua igreja. E jamais Jesus vai querer o pior para a sua igreja e muito menos vai violentar a sua igreja.
E para não esquecermos, o livro de Deuteronômio tem uma grande lição. O que aprendemos nesse capítulo 6 de Deuteronômio, sobre os princípios da educação cristã? E quais as advertências também são encontradas nesses versos? Nós vimos a maravilhosa atuação de Deus entre os israelitas, que era central para tudo o que eles deviam ensinar aos filhos. Além disso, muito clara a advertência dada de que eles não esquecessem tudo o que Deus havia feito por eles. A primeira professora da criança é a mãe. Nas mãos dela está, em grande parte, a educação da criança durante o período de seu maior e mais rápido desenvolvimento. E concluindo o nosso estudo, lembramos que sobre os pais e as mães recai a responsabilidade do primeiro ensino à criança, tanto quanto do ensino posterior, e a ambos os pais é urgentíssima a necessidade de preparo cuidadoso e completo. Antes de tomar sobre si as responsabilidades da paternidade ou maternidade, homens e mulheres devem se familiarizar com as leis do desenvolvimento físico, também compreender as leis do desenvolvimento mental e do ensino moral. Queridos pais e mães, pesa sobre nossos ombros a responsabilidade de educar os nossos filhos nos primeiros passos e jamais transferir essa responsabilidade para terceiros ou para as escolas.